sou a professora Fabiana, né, tutora de carreiras, que cuida dos estágios da FCI. A FCI, Faculdade de Computação e Informática, criou uma série chamada Carreiras Tech. Esse Carreiras Tech, nós estamos trazendo profissionais para ajudá-los, vocês, a entrarem para o mercado de trabalho. E aí nós trouxemos hoje a primeira palestra do semestre, a Luciana Bento, que ela é consultora de relacionamento do CIE, e ela vai falar para vocês como vocês se comportam, né, como vocês se preparam, como vocês entram para o mercado de trabalho. Então procurem perguntar, tirarem suas dúvidas, para vocês irem para o mercado de trabalho mais rápido, tá certo? Então vamos lá, Luciana, boa palestra. Obrigada. Gente, boa noite. Professora Fabiana, passa para mim. Então, brevemente, né, trazer um pouquinho do meu currículo para vocês. Então, meu nome é Luciana Bento, eu estou no CIE há 15 anos, entrei como estagiária, né, e aí tive diversas oportunidades dentro da instituição. Tenho 3 formações, sou formada em administração de empresas, tecnólogo em marketing, pedagogia e atualmente sou pós-graduanda em gestão de pessoas, tá? Então, durante esses 15 anos, a minha carreira me moldou para o mercado de trabalho. E hoje a gente vai ter um bate-papo, tá, gente? Isso aqui é uma troca de experiências, ok? A professora Fabiana já passou? Então, aqui, gente, antes de começar efetivamente, vou falar brevemente do CIE para vocês. Quem aqui conhece o CIE, Centro de Integração Empresa-Escola? Gente, o CIE ele é uma ONG, ele é uma empresa do terceiro setor, tá? Nós estamos atuando no mercado há 61 anos, nós já inserimos em torno de 7 milhões de pessoas no mercado de trabalho durante esses 61 anos. O CIE, o foco dele é em programas assistencialistas, então nós temos o programa Jovem Aprendiz e o programa de estágio, que é do que eu vou falar hoje com vocês, que é o momento em que vocês se encontram na carreira profissional, ok? Pode passar, professora, por favor. Aqui eu trouxe alguns dos produtos que o CIE fornece. Sempre é bom lembrar que tudo que o CIE oferece para as instituições de ensino e para os estudantes é gratuito, tá? Então, os cursos, oportunidade de vagas, formações, participação em eventos, sempre será de forma gratuita. Aqui temos alguns produtos Google Tech, né, que é a parceria do CIE com a Google, que é um certificado internacional. Temos o Inclui CIE, que é foco em programas para a inclusão de pessoas com deficiência no mercado de trabalho, foco em mulheres, comunidade LGBTQIAP+, pessoas trans. Temos o Saber Virtual, que é a plataforma digital do CIE, inclusive temos parceria com o Mackenzie, então tem cursos gratuitos que vocês podem acessar. Jornada CIE é um game de matemática para fomentar a matemática exatas no ensino fundamental e no ensino médio. Temos os processos especiais, dentro, por exemplo, dos processos especiais, temos as vagas da Prefeitura de São Paulo, que é um dos nossos parceiros de órgãos públicos. Somos CIE, que é uma parceria do CIE com algumas universidades para fomentar, principalmente para alunos bolsistas e pró-unistas materiais, né, para que consiga aí continuar a vivência acadêmica. Temos o CIE em Movimento, então sempre tem aqui nos eventos, né, do Mackenzie, em outros espaços também, o Impulso Digital, que é uma parceria para impulsionar o processo da tecnologia, principalmente para alunos de ensino médio periféricos, tá? E o Espaço Cidadania, que é um espaço de acolhimento para jovens egressos do sistema prisional ou em extrema vulnerabilidade, e as oficinas de criatividade do CIE. Então, aqui alguns produtos só para vocês saberem que o CIE não é só estágio e programa de aprendizagem, a gente tem aí um currículo bem completo de apoio aí ao que o SEBAS, que é a certificação que o CIE possui como ONG, ok? Obrigada, professora. Pode passar. Gente, então, primeiro ponto, vamos falar sobre a lei de estágio, que é a Lei 11.788. É uma lei federativa, tá? Ela funciona em todo o território nacional e ela tem 2 pontas. A lei de estágio, que fomenta o estágio obrigatório. Vocês sabem o que é um estágio obrigatório?
aquele estágio que se você não faz, você não se forma. Então, alguns cursos, eles exigem que o estudante ele tenha ali uma carga horária obrigatória. Então, se você não cumpre né, aquela carga horária, você não se forma. E o CIE, por exemplo, nós temos uma outra vertente de estágio, que é o estágio não obrigatório, que é aquele estágio remunerado, que é aquele que você vai ver o código da vaga, se candidata, participa de um processo seletivo e consegue a sua oportunidade de estágio. Então, vou falar principalmente dessa oportunidade, tá? Pode passar, professora, por favor. Aqui eu trouxe algumas características para que vocês entendam a diferença do estágio para uma oportunidade CLT, PJ ou outra forma de contratação. Então, jornada de até 6 horas semanais, 6 horas diárias, 30 horas semanais. Bolsa auxílio, auxílio transporte e recesso remunerado. Como o estágio não gera vínculo empregatício, a gente não pode usar as terminologias da CLT. Então, são usadas essas terminologias. Bolsa auxílio refere-se ao salário, auxílio transporte, o vale transporte, e o recesso remunerado são as férias. Completou um ano de estágio, tem direito a 30 dias de férias, tá? 100% livre de qualquer vínculo empregatício, então você pode sair do estágio ou a empresa solicitar, ou até a faculdade também pode solicitar o término do estágio, caso não esteja sendo cumprida ali as atividades obrigatórias, tá? As atividades que a gente chama de atividades fins. Vigência de até 2 anos na mesma empresa, então não pode ser estagiário na mesma empresa por mais de 2 anos. A partir dos 16 anos pode ser estagiário desde que esteja cursando ensino médio, técnico ou superior. Seguro de vida é obrigatório que todo empregador ele forneça o seguro de vida, ou agente de integração ou a empresa fornece, tá? Então, quando sai lá o contrato, geralmente a última cláusula é o seguro de vida. Vocês, quando fazem um estágio, precisam ter um contrato. Se não tem contrato, vocês podem aí sofrer qualquer tipo de golpe ou até mesmo de alguma situação ali irregular. Então, exijam um contrato. Sempre é importante sinalizar para a faculdade, com o professor coordenador, sobre o estágio que vocês estejam fazendo, caso não haja um agente de integração ou a própria faculdade não tenha ciência. E aqui, uma informação também que muitos de vocês não têm, redução da carga horária nos dias de prova. Então, se eu faço 4 horas de estágio, no dia de prova documentado eu faço só 2 horas de estágio. Se eu tenho 6 horas de estágio, reduz para 3 horas de estágio. Isso é um direito que está na lei do estagiário 11.788, tá? Precisa de um documento, apresenta na empresa e é o seu direito. Se é uma semana inteira de provas, a faculdade pode colocar a semana inteira e vocês têm essa redução na jornada, ok? Sabiam desses pontos? Não? Legal. Pode passar, professora Fabi. Aqui, gente, então, primeiro vamos falar do que é o estágio. Então, o estágio é um espaço de aprendizado prático. Ele é um momento, gente, que vocês vão executar. Boa noite. Boa noite. Boa noite. É um momento que vocês vão exercitar a teoria com a prática. O ingresso no mercado de trabalho, gente, ele é fundamental para que vocês entendam o que vocês estão estudando, se é aquilo que vocês querem fazer. Então, diversas áreas de atuação, aqui todo mundo é de tecnologia, né? Tecnologia tem uma vertente só, tem diversos campos de atuação. Então, se vocês não forem para o mercado de trabalho, não oportunizarem um estágio ou uma oportunidade CLT, uma experiência, vocês não vão saber como atuar, com que atuar. Então, o estágio ele é essa porta de entrada para o mercado de trabalho. Ele vai fomentar essa oportunidade. Uma oportunidade de autoconhecimento profissional, então vocês vão saber como que funciona, né? Alguém aqui hoje é estagiário? Está estagiando? Não. Alguém aqui está trabalhando já dentro do setor de tecnologia? Sim? Quem levanta a mão? Tá. Temos 2 colegas. E 3. Quem quer migrar para a área, que já está trabalhando, mas quer migrar para a área de tecnologia e ainda não conseguiu? Gente, o estágio é o caminho inicial para vocês. Então, comecem a garimpar vagas de estágio, procurem, né, através de site das empresas, do LinkedIn, que é uma ferramenta extremamente importante para que vocês consigam fazer essa ponte para chegar aí no objetivo. Porque migrar de carreira é um processo que dedica atenção, foco, preparação,
né? Ter um currículo bem estruturado, ter contatos, saber utilizar ferramentas, porque senão vocês vão continuar patinando nesse processo e não vão conseguir migrar, tá bom? Uma chance de criar network, volta só um pouquinho, uma chance de criar network e entrar no radar das empresas. Então, gente, LinkedIn bem estruturado, eventos da faculdade, quando vocês participarem, verifiquem, olha, uma pessoa de tal empresa, puxa vida, será que ali tem uma oportunidade em aberto? Né? Aprendam a olhar o site, né? Geralmente no site, naquela parte, tem missão, visão e valores, geralmente tem o trabalho conosco, tem ali como deixar o currículo, comecem a exercitar esse processo, isso é networking para vocês, ok? Pode passar, professora, por favor. Aqui, vamos falar um pouquinho sobre uma pesquisa que o CIE encomendou com o Instituto Locomotiva sobre o que os universitários atualmente pensam sobre o mercado de trabalho e a graduação escolhida. Então, mais de 60% dos universitários, eles só foram buscar estágio no último ano. E por que que isso é complicado? Mackenzie, por exemplo, é uma faculdade que permite e até fomenta esse processo do estágio a partir do primeiro semestre, porque se vocês não exercitam, vocês não sabem se aquela escolha da graduação é compatível com o que vocês querem executar daí para frente, tá? Então, é muito importante que vocês entendam que quanto antes vocês conseguirem começar ali procurar um estágio, vocês vão poder alcançar alguns processos mais rapidamente. Então, salários mais altos, eu tenho oportunidade de entrar como estagiário, mas eu posso participar de processos seletivos internos, eu posso, às vezes, não ser efetivado, mas eu fiz um network, eu crio uma rede, né, de ampliação, então é um ponto que vocês podem aí fomentar através do estágio. Maior empregabilidade, porque vocês vão ter experiência. Hoje, qual que é a maior dificuldade? Colocar experiência no currículo. Se eu nunca atuei nisso, como que eu vou colocar essa experiência no currículo? Eu coloco através de escola de negócios, de atividades, mas efetivamente a rotina de um trabalho eu não desenvolvi. E, gente, o trabalho ele não é só o processo laboral em si, ir lá executar. É relacionamento, é construção de personalidade, é troca de informação. São diversos processos que vocês vão adquirir. Então, a experiência ela é fundamental, ok? Mais chances de efetivação após o curso. Pode entrar, querido. Mais chances de efetivação após o curso. Então, como vocês terão experiência, há uma possibilidade maior de efetivação ou de quando terminar o curso, vocês já estejam em um nível mais elevado dentro da carreira. Okay? Pode passar, professora, por favor. Aqui tem um dado também importante que o CIE fez um levantamento juntamente, né, juntamente com o Instituto Locomotiva para o Ministério do Trabalho e Emprego, que no final do primeiro trimestre de 2023 e 2024, o número de estagiários saltou de 642 mil para 877 mil. O que isso significa, gente? Que as oportunidades de estágio nas empresas, elas vêm aumentando, né? E a gente vê que muitas empresas, principalmente multinacionais, empresas grandes, sempre no começo dos semestres elas abrem oportunidade. Então, por isso que é importante cadastrar o currículo lá no banco de oportunidades, participar de processos seletivos, porque eu nunca participei de um processo seletivo, eu vou para o primeiro e aí eu não sei o que fazer, o que falar, como agir. Então, participar de processos seletivos também é um momento que vocês vão desenvolver o processo da soft skill, essa maturidade da soft skill, do que falar, de como me comportar, de como, às vezes, ter um olhar criativo, uma resolução de problemas, como conseguir trazer ali um processo de assertividade para aquele processo seletivo. Bom, e aqui, 94% dos estudantes afirmam que o estágio abre portas para melhores vagas de trabalho e 98% acreditam que a graduação trará benefícios para suas vidas. Então, a gente sabe que as oportunidades, elas existem, mas a gente tem que saber se adequar, né? Então, para eu participar de um processo seletivo, eu tenho que pensar num dress code. O que é um dress code, gente? Vestimenta. Eu tenho que pensar, por exemplo, o meu currículo ele está compatível com o que o mercado hoje exige? Eu vou chegar no processo seletivo, eu sei o que falar, eu tenho repertório?
para ser entrevistado? Eu consigo controlar minha ansiedade? Eu consigo demonstrar, às vezes, através de uma inteligência artificial, que hoje as empresas têm feito muito isso, entrevistas através de inteligência artificial. Então, vocês conseguem entender as etapas de um processo seletivo e como que eu faço para me sair bem nesse processo seletivo? Isso que vocês precisam começar a fazer uma autoanálise, um feedback, tá? Pode passar, professora. Aqui, gente, temos um estudo de caso, né, de uma estagiária que foi entrevistada durante essa pesquisa, e ela traz que o estágio oportunizou atuar, né, o estágio não me deu todas as respostas, mas me ensinou a fazer as perguntas certas. É isso que vocês precisam pensar. Entrei como estagiário numa empresa, como que eu vou me destacar também dentro da empresa? Como que eu vou mostrar as habilidades que eu tenho? Como que eu vou oportunizar momentos para trazer o meu conhecimento? Então, entrei na empresa. Opa, eu vou aqui, agora eu já sou estagiário? Não, gente, vocês estão galgando novas oportunidades, vocês estão em busca de um crescimento. Entrei como estagiário, qual que é o próximo passo? Ser efetivado. Fui efetivado, quero subir de cargo, quero ter um salário melhor, quero ter uma posição melhor dentro da empresa. E para isso eu preciso me preparar constantemente, porque o mercado de trabalho, gente, ele está em constante mudança, em constante evolução também, ok? Pode passar. Aqui, tem alguns pontos importantes para vocês pensarem. Então, como hoje o Mackenzie, ele pode ajudá-los no processo aí de construção profissional. Primeiro ponto, envolva-se com projetos de iniciação científica. Procurem os projetos que a faculdade oferece para vocês. Aqui tem escola de negócios, tem diversos processos que eles podem procurar. Monitoria, né? Alguém aqui é monitor ou pensa em ser monitor? Primeiro semestre, mas a partir de qual semestre? A partir do segundo. Isso é um ponto muito importante para vocês colocarem no currículo. Não tenho nenhuma experiência. Se eu for monitor, eu posso colocar no currículo? Deve, porque é uma experiência de formação, você vai ter trabalho em equipe, comunicação, liderança, organização, planejamento, resolução de problemas. São habilidades que o mercado de trabalho exige. Então, se eu for um monitor, eu consigo colocar, por exemplo, isso no meu currículo, ok? Participe de monitorias, congressos, eventos. Então, tudo que tiver ofertado pela universidade, aproveitem, né? E aí é um momento interessante, tirem foto, coloquem relatos no LinkedIn. O LinkedIn, ele não é uma ferramenta só para a gente colocar certificação. É um momento para eu colocar, tive a oportunidade de participar de tal evento no Mackenzie, né? Fazer o network, os hashtags que a gente fala, marca a faculdade, marca a empresa, né? Façam o LinkedIn de vocês também fomentar essas informações, tá? Construa rede com professores e colegas. Então, começa a verificar. Puxa vida, onde que você trabalha? Sabe se na sua empresa está precisando de alguém? Está com processo de estágio aberto? Eu vou te seguir no LinkedIn. Qual que é o seu LinkedIn? Façam trocas. Alguém aqui segue dentro da própria sala o colega no LinkedIn? Tem que aprender a seguir. Professores, vocês seguem a professora Fabiana no LinkedIn? Não, então tem que seguir outros professores também, tá? Então é importante que vocês comecem a usar a ferramenta a favor de vocês. O LinkedIn, gente, ele é principalmente uma ferramenta de conexão com quem eu não conheço. Tá? Então, eu quero trabalhar na empresa X. Eu vou lá, procuro o RH dessa empresa, procuro, né, as pessoas que trabalham no setor que eu quero trabalhar e começo a me conectar com essas pessoas. O LinkedIn é essa ferramenta. Não é só para eu seguir aquelas pessoas que eu conheço, que eu já me relaciono, mas é para eu ampliar network, ampliar minha rede de contatos, tá? Salve certificados e organize os seus processos de aprendizados. Então, todos os meus aprendizados, todos aqueles hard skills, eu vou colocar no meu currículo? Sim ou não? Sim. Não, não. Por quê, gente? Vamos supor que eu tenho 20 cursos. Eu vou colocar 20 cursos no meu currículo? Eu vou primeiro estudar a vaga de estágio ou CLT, vou ver o que ela solicita, o que ela exige, e aí eu vou selecionar esses processos de hard skill para colocar no meu currículo. Por quê? Como vocês estão iniciando a vivência profissional, o currículo ele ainda não é aquele currículo extenso.
ele é uma página, no máximo 2. Então, às vezes eu vou colocar lá 30 cursos, né, de hard skill, vai ficar com muita coisa, muita informação. O que o recrutador faz? Passa. Então, eu tenho que saber usar o meu currículo de forma estratégica. Então, não é entupir de coisa, tá, gente? Colocar coisas que eu sei que têm ligação com a vaga. Por isso que quando eu recebo uma vaga de estágio, uma vaga CLT, eu tenho que ler o que ela pede. E aí eu tenho que adaptar o meu currículo para aquela necessidade, ok? Por isso que o currículo ele não é único. Eu preciso de um currículo para cada etapa, para cada vaga que eu vá participar. Engaje-se em voluntariado na sua área. Quem aqui nunca trabalhou antes, não tem nenhuma experiência corporativa? Ou quem aqui tem experiência corporativa, mas não na área ainda de tecnologia? Tá, acho que a maioria. Gente, um ponto importante que hoje as empresas elas têm observado é se você é voluntário em algum processo, às vezes dentro da própria faculdade ou fora da faculdade. Então, comecem a se inscrever, participar de processos voluntariados, né? Cursos, puxa vida, às vezes tem algum local que precisa de um curso de pacote Office, né? É algo fácil para vocês. Vai lá, se voluntaria e depois aprendam a colocar isso no currículo. Porque isso é experiência, tá? Então, para quem quer fazer essa transição de carreira e ainda não tem experiência, o voluntariado pode ser um ponto positivo. Monte seu portfólio acadêmico. Por que, gente, que é importante ter um portfólio acadêmico? Para você depois conseguir visualizar estratégias de como se candidatar para as vagas. Aonde que eu consigo montar um portfólio? Qual ferramenta? No LinkedIn, gente. No LinkedIn eu não consigo colocar todas as minhas experiências, não consigo colocar certificados. É um portfólio que eu consigo compartilhar com a empresa e qualquer pessoa pode ver. A partir do momento que eu me conectei com uma pessoa, ela vai lá e consegue ver o meu LinkedIn. Então, o portfólio que vocês podem construir, eu vou tirar 2 horas na minha semana para mexer no LinkedIn. Não consigo semanalmente, faz isso quinzenalmente. Não consigo quinzenalmente, uma vez por mês. Puxa vida, eu tenho algumas coisas legais que eu nunca postei. Faz no TBT, a gente não faz no Instagram, né? Faz no LinkedIn também. Vai lá, revisita, coloca, faz uma comparação com experiências atuais, mas não deixem de fomentar esse portfólio, porque é isso que vai ser visto, né? Lembrem-se, a empresa, gente, ela não quer saber se daqui 5 anos você quer estar casado, com um filho, com um cachorro chamado Marley e um peixe chamado Bob. Ele quer saber como que você conseguiu chegar no mercado de trabalho, quais foram os desafios e quais foram os resultados que você apresentou para o mercado de trabalho, né? Vamos supor, se aqui dentro dessa sala todos estivéssemos em um processo seletivo para uma vaga, quem que se destacaria? Por que se destacaria? Né? Então, a comunicação, a apresentação, a forma como apresentou um currículo, a forma como trouxe esses conhecimentos, isso faz diferença. Tá? Então, é importante vocês começarem a pensar que não é só se candidatar a uma vaga, é como eu vou construir todo o meu processo dentro dessa oportunidade. Ok? Pode passar. Aqui tem algumas habilidades, tá? Que são habilidades fundamentais para o mercado de trabalho. Aqui é um resultado que nós trouxemos da GUP. Alguém conhece a GUP? GUP é uma das plataformas que todo mundo fala que é uma das mais difíceis, né, de ser aprovado. E aqui estão os pontos principais que as empresas solicitam no momento de um processo seletivo. Comunicação, gente. Comunicação não é só a fala. Comunicação é a leitura do outro, é como eu me comporto, né? Então, se eu chego num processo seletivo e me pedem para falar aqui, né, na frente de várias pessoas, se eu começo a gaguejar, se eu fico trêmulo, às vezes eu vou transparecer aquela ansiedade. Então, eu preciso treinar, né? Fala, preciso treinar postura, né? Imagina, eu vou fazer uma palestra para vocês aqui, ó, falando baixinho. Não. Tenho que vir, eu tenho que pensar na minha postura corporal, no tom da minha voz, isso é muito importante. Então, a comunicação, ela é fala, ela é comportamento e é como também eu interpreto processos. Como eu escutei, como eu interpretei, qual o repertório que eu tenho para fazer aquele processo interpretativo, isso é fundamental. Por isso que é importante vocês lerem, vocês saberem das atualidades, principalmente ligadas à área de atuação de vocês, ok?
que isso é repertório. Liderança. Nem todo mundo é um líder nato. Quem é que acha que é um líder nato? Ah, eu sempre tive um perfil de liderança, sempre gostei de liderar. Alguém? Nossa, não temos líderes nesse espaço, né? Ó, temos um colega aqui, né? Gente, a liderança, ela é uma habilidade, assim como as outras soft skills, que você pode nascer com essa habilidade ou você pode desenvolver. Ser líder, gente, começa primeiro fazendo um processo chamado feedback. E começa com um processo interno. Eu preciso aprender a me avaliar, eu preciso aprender a ver os meus pontos positivos, eu preciso aprender quais são os meus pontos em desenvolvimento. Um exemplo, estou num processo seletivo e alguém me pergunta, qual que é um ponto positivo? Você sabe elencar qual é o seu ponto positivo? E não é só falar, eu sou excelente comunicadora. Por quê? Porque eu consigo fazer palestras, eu consigo ter um vocabulário vasto, eu consigo ter um pensamento rápido para comunicação, eu consigo fazer uma leitura legal do que as pessoas precisam. Então, não é só falar a habilidade, eu preciso conceituar essa habilidade. É a mesma coisa quando alguém pergunta um ponto em desenvolvimento. O que eu preciso melhorar? Por quê? O que você está fazendo? Eu preciso melhorar a minha liderança. Então, ultimamente, na faculdade, eu tenho me colocado à disposição em projetos como líder. Eu tenho lido alguns livros, eu tenho visto alguns filmes que falam sobre liderança, séries, e eu tenho exercitado isso principalmente na minha vivência acadêmica. Então, gente, vocês têm que aprender que as habilidades, um exemplo, né, da liderança, exatamente isso, é exercitar. Não adianta só falar o que eu tenho que melhorar e não saber como conceituar esse processo, ok? Proatividade, né? Proatividade, ela está muito ligada com o processo da iniciativa. Eu estou disposto, né? É igual ir para academia. Eu quero um corpo fitness, mas para academia é difícil, né? Então não adianta eu querer algo e não ter uma meta, não ter regras, não ter ali uma predisposição para executar. Porque a proatividade, gente, ela é difícil, ela é um hábito. Então eu tenho que observar dentro da minha personalidade e dentro dos espaços do qual eu convivo, onde eu posso executá-la, ok? Inteligência emocional, esse ponto é fundamental, a gente precisa cuidar da nossa saúde mental. Estamos aí no Setembro Amarelo, que foca principalmente nesse processo da saúde mental. Então, cuidar, às vezes a vida corrida, o trabalho, a faculdade, eu deixo os hobbies de lado. Então, eu gosto de fazer algum tipo de exercício físico, eu gosto de tocar algum instrumento, gosto de desenhar e deixo esses hobbies de lado, né? E a saúde mental, gente, vocês precisam pensar que o mercado de trabalho, ele não é Nárnia, tá? O mercado de trabalho, ele é um ambiente tóxico. A gente escolhe com quem a gente trabalha? Não. Então, às vezes, no ambiente de trabalho, você vai encontrar uma pessoa super legal, mas você pode encontrar uma pessoa péssima. E aí, o que eu vou fazer? Como que a minha inteligência emocional? Porque vocês já vêm com uma carga familiar, de vida, de outros processos acadêmicos. Então, se eu não cuido da minha saúde mental, isso vai impactar nos meus resultados futuramente, ok? Trabalho em equipe. Quem é que gosta de trabalho em equipe? Olha, temos algumas pessoas. Gente, isso é uma habilidade fundamental para o mercado de trabalho. Ninguém é sozinho na vida. A gente sempre depende de algo ou de alguém. No mercado de trabalho não é diferente. Luciana, mas eu gosto muito de trabalhar sozinho. Ok, mas você trabalha dentro de uma empresa, dentro de uma comunidade, para um objetivo comum entre essas pessoas. Então, trabalhar em equipe, aprender a ouvir o outro, é onde a gente exercita, por exemplo, empatia, resiliência, flexibilidade, que são palavras que a gente sempre escuta aí no mercado de trabalho. Então, trabalhar em equipe, gente, é fundamental. Quando vocês recebem um trabalho acadêmico, por exemplo, para ser trabalhado em equipe, o objetivo é que vocês entendam esses processos. Porque quando eu só trabalho com os meus amigos, com as pessoas que eu já convivo, é mais fácil. E quando eu tenho que me dispor a trabalhar com pessoas que eu não conheço ou que eu não tenho afinidade, aí que eu vou exercitar principalmente o trabalho em equipe, ok? Alguma pergunta, alguma dúvida? Vocês acham que essas habilidades aqui, essas soft skills, vocês estão conseguindo executar bem? Precisa aprimorar, desenvolver alguma? Não se esqueçam, nós estamos em constante evolução, a todo momento a gente está aprendendo, tá bom? Aqui temos alguns pontos importantes, né? Então, habilidades que vocês precisam dominar, né? Liste 3 habilidades que vocês precisam
que vocês já dominam e 3 que vocês precisam desenvolver. E é importante começar a colocar em prática. Então, para quem já está trabalhando, pense se já executa essas habilidades, se não, como que pode executar. Quem não está trabalhando, pensa como pode executar isso aqui na faculdade ou em outros espaços de convivência. Dentro de casa, em algum processo de voluntariado, em alguma outra convivência que vocês tenham, tá? Então, aqui, autorreflexão sobre sua postura profissional. Para quem está trabalhando, pensa, como que você está nessa jornada profissional, né? Nossa, Luciana, está péssima, não quero continuar aqui, quero sair, não é nada do que eu pensava, mas eu preciso dessa grana, então eu estou num processo de transição de carreira. Avalie isso, né? Por quê? Gente, vocês vão migrar para uma nova empresa, mas vocês estão levando uma carga. Isso é importante ter esse feedback, tá? E a postura profissional, né, gente? Sempre lembrar. Nós levamos vícios também de uma empresa para outra. Então, se eu sou uma pessoa que procrastino, por que eu procrastino? Não é algo que eu preciso melhorar na minha personalidade? Todo mundo sabe o que é procrastinar aqui, né? Sim, então tá. Então, assim, se eu procrastino, a probabilidade de eu levar esse processo para uma outra empresa é grande. Então, não é algo que eu preciso melhorar na minha personalidade profissional ou até na minha personalidade pessoal. Então, comecem a fazer esse processo. Como que eu vou melhorar? Como que eu vou desenvolver essa habilidade? Tá? Solicitação de feedback de líderes. Peçam feedback para os colegas. Fez um trabalho em equipe? Faça uma reunião entre vocês e pontue, ó, achei que a sua liderança foi legal, foi uma liderança colaborativa, ou foi uma liderança muito autoritária, burocrática, não foi legal. Peçam feedback para os professores, né? No trabalho, às vezes tem empresas que têm já plano de desenvolvimento de carreira individual, outras não, mas a gente consegue fazer esse processo. Pensem, eu só consigo me desenvolver e conseguir entender no que eu preciso melhorar se eu tenho um processo de maturidade de feedback. E o feedback, gente, não é assim, ai, olha, eu adoro você, então foi legal trabalhar com você. Não, ó, você foi um bom líder, você conseguiu guiar aqui, a gente teve excelentes resultados nesse momento, mas eu acho que talvez, se numa próxima oportunidade a gente agir de tal maneira, consigamos um outro resultado. Então, o feedback, gente, é isso. E sempre comecem com um feedback positivo para depois ver os pontos em desenvolvimento, tá? Se vocês forem fazer um auto-feedback dessa forma também. Comecem listando aquilo que vocês têm de ponto positivo e depois é porque vocês precisam melhorar e desenvolver, ok? E escuta ativa. Então, escuta ativa é diferente de ouvir, tá? Ouvir, eu estou ouvindo ruídos lá fora. Escuta ativa, eu paro para olhar você. Lembra que eu falei da comunicação, que não é só fala? Então, eu paro para fazer a sua leitura corporal, eu passo para escutar o que você está me dizendo e a partir desse processo de escuta, a gente vai chegar numa comunicação mais assertiva. Então, aprendam a escutar um colega, aprendam a se escutar, tá? Porque se a gente não aprende a fazer esse processo, a gente não evolui. A gente não consegue melhorar e se desenvolver. E aí a gente fica com aquela famosa síndrome de Gabriela, né? Eu nasci assim, eu morri assim, eu vou ser sempre assim. E a gente sabe que não é dessa forma. Se temos pontos em desenvolvimento, e a gente sempre vai ter, como que eu vou conseguir alcançá-los? Okay? E às vezes, para eu conseguir me desenvolver, eu preciso do outro. Eu preciso do meu companheiro, eu preciso da minha família, eu preciso do meu colega de trabalho, do meu colega dentro da faculdade, do meu professor, porque senão eu sempre vou achar que eu sempre estou certo, né? E não, as coisas não são assim, tá bom? Pode passar. E aqui tem alguns pontos, né, que vocês podem aí começar a melhorar esse processo da carreira. Então, atualize o currículo, olhem o currículo de vocês, está atualizado, está no padrão solicitado? Hoje o padrão solicitado é o padrão Harvard, não usem aquele currículo do Canvas, tá? Então, montem o currículo bonitinho, dentro do padrão solicitado, tá? Cadastrem-se em plataformas, né, de agentes de integração, se é um agente de integração, busquem ali oportunidades de estágio, troquem entre vocês. A professora Fabiana também recebe aqui oportunidades de estágio. Também questionem, troquem entre vocês, isso é um exercício importante. Busquem experiências complementares. Então, não fiquem só naquele processo de mercado de trabalho e sala de aula.
como que eu posso aprender? Em workshops com leituras, YouTube, vídeos, eventos, né? Por exemplo, o que vocês estão tendo aqui é um momento diferente, não é uma aula efetivamente, mas vocês estão recebendo aí um conteúdo que alguns vão processar e colocar isso em prática, outros talvez ainda não estejam na maturidade para entender a importância desse processo, tá? Só que em algum momento a vivência profissional vai cobrar, tá? Participe de eventos e feiras da sua área, então procurem eventos que vocês possam participar, troquem experiência entre vocês. Olha, eu soube de um evento tech que vai acontecer em tal local, vamos fazer um grupo, né? E aí vocês trocam essas experiências, porque cada um tem um olhar. Então, minha forma de ver esse momento é diferente da dele. Então, nesse processo, a gente vai trocar essas experiências, ok? E aqui tem alguns pontos do CIE. Então, os nossos cursos gratuitos que eu já tinha apresentado para vocês. O Google Tech é um curso muito legal, depois eu passo o QR Code para a professora Fabi compartilhar com vocês. É um curso com uma certificação gratuita emitida pelo próprio Google internacional, tá? E tem as áreas de tecnologia. Então, tem o X-Designer, tem inteligência artificial, tem prompts, tem vários cursos que vocês podem utilizar e aumentar também o hard skill de vocês que estão aí no primeiro semestre, então precisa potencializar esse processo. Tá? Oportunidade de estágio filtradas por curso e região. Então comecem, quando vocês forem procurar oportunidade de estágio, comecem a filtrar pelo que vocês querem, né? Pensem, se eu quero uma determinada empresa, um determinado processo, eu vou filtrar esse processo. Então, vocês conseguem fazer isso com o LinkedIn, vocês conseguem entrar em ferramentas de empregabilidade, filtrar por regiões ou por área de atuação. Então, isso vai fazer com que vocês criem foco, tá? Porque às vezes vocês têm um mar de oportunidade e não sabem por onde começar. Então, filtrem. Fica mais fácil o processo de busca aí por uma oportunidade de colocação no mercado de trabalho. E acompanhamento e apoio em toda a jornada. Peçam ajuda. Peçam ajuda para os professores, para os colegas, para pares de trabalho que vocês sintam confiança, que vocês acham que são pessoas que estão ali para o desenvolvimento de vocês. Tá? E isso inclui, gente, feedback. Feedback é muito importante. Existem pessoas que não sabem dar feedback. Né? Então, a gente também tem que tomar cuidado com essas pessoas. Mas se você tem segurança, uma pessoa que você acredita que vai fazer um feedback construtivista, vai atrás desse processo, porque é assim que vocês vão se desenvolver positivamente. Okay? E aqui, conecte-se com o CIE. Então, deixei aqui o QR Code, né, da vitrine de vagas do CIE, que vocês podem adentrar. Tem aqui também espalhado pelo campus o WhatsApp, né, o canal do WhatsApp, que eu acho bem prático. E eu queria agora saber um pouquinho de vocês. Alguém tem alguma pergunta? Quer colaborar com alguma visão de mundo? Alguma estratégia? Colega que falou que conseguiu o estágio agora, onde você vai estagiar? Conta pra gente. Era uma empresa de desenvolvimento de software. E aí você está migrando de carreira? Não, eu estava estagiando numa outra empresa, aí eles me chamaram pelo LinkedIn. Legal. E aí eu vou esperando a assinatura. E você acha que essa oportunidade, ela conseguiu ser da forma como você queria, porque você já tinha uma experiência? Como assim? Você está migrando de um estágio para o outro, certo? Dentro da mesma área de atuação. Isso. E a sua experiência anterior te oportunizou essa. Isso. Ó, gente, oportunidades, né? Então, comecem a observar esse processo entre vocês também. Tá? LinkedIn é uma ferramenta muito importante, mas não adianta eu ter só um LinkedIn, eu tenho que alimentar. O colega conseguiu encontrar uma oportunidade pelo LinkedIn. Tá? Então, comecem a amadurecer esse processo profissional. Tá bom? Obrigada. Mais alguém? Acabou? Bom, então, gente, muito obrigada. Obrigada. Não esqueçam de assinar a lista, por favor, para vocês ganharem 2 horas de atividades complementares, tá? Ainda deu 1 minuto. 1 minuto aí. Gente, muito obrigada, viu? Espero que as dicas e essa troca aí de experiência oportunize aí novos rumos profissionais para vocês, viu?